Você levanta da cama e o coração dispara para 140 batimentos. A visão escurece, as pernas ficam bambas. Você segura na parede achando que vai desmaiar. Isso acontece todo dia, às vezes várias vezes por dia. Você vai ao médico, faz eletrocardiograma. Normal. Faz exame de sangue. Normal. Faz eco. Normal. E aí vem a frase que destrói. Provavelmente é ansiedade. Você precisa relaxar. Se você já ouviu isso e sabe, no fundo, que não é só ansiedade, esse vídeo é para você. Eu sou o Dr. André Vamber, cardiologista, e hoje eu vou abrir meu arquivo clínico para te mostrar 7 doenças que os livros de medicina chamavam de raras. Doenças que apareciam nos rodapés das apostilas, que o professor da faculdade dizia: não se preocupem, vocês nunca vão ver isso na vida real. Mas o jogo mudou. Depois da pandemia, depois de milhões de infecções virais, algumas dessas condições explodiram em frequência. O que era raro virou comum. E muitos médicos ainda não atualizaram o radar. Resultado? Pessoas sofrendo por anos, diagnósticos errados, tratamentos que não funcionam, ou pior, tratamentos que pioram o quadro. Neste vídeo, você vai aprender a identificar sinais estranhos que muita gente confunde com coisa da cabeça, mas que podem estar derrubando sua qualidade de vida. Em alguns casos, colocando sua vida em risco. Fica até o final, especialmente se você teve Covid, dengue, influenza, mononucleose ou qualquer virose forte nos últimos anos. Porque você pode estar com uma dessas condições agora e não saber. Quando a gente fala doença rara, não significa impossível. Significa que muitos médicos nunca viram um caso típico na vida. E quando aparece na frente deles, passa batido. Eu vou te mostrar 7 condições. Não é do menos grave para o mais grave. É do que mais passa despercebido para o que mais muda a vida quando você acerta o diagnóstico e trata do jeito certo. Presta atenção nessa lista, porque uma delas pode estar acontecendo dentro de você agora. E se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, porque informação médica de qualidade pode literalmente salvar vidas. Número 7. Sitos inversos. Imagina fazer um raio-x de rotina e descobrir que você foi montado ao contrário. O coração aponta para a direita, em vez de para a esquerda. O fígado está na esquerda, em vez da direita. O baço do lado oposto. É como se alguém tivesse colocado um espelho dentro de você. Isso se chama sitos inversos. A incidência é de aproximadamente 1 em cada 10 mil a 20 mil nascimentos. Parece raro, mas num país de 200 milhões de pessoas, são pelo menos 10 mil brasileiros andando por aí com os órgãos espelhados. A maioria dessas pessoas vive perfeitamente bem a vida toda. O coração funciona normal, só está do outro lado. Muitos nem sabem que tem. Mas o risco aparece nas emergências. Deixa eu te contar o que aconteceu semana passada no consultório. Eu estava fazendo check-up em um paciente jovem, 28 anos, saudável, atleta. Rotina total. Coloquei o estetoscópio do lado esquerdo do peito, onde o coração deveria estar. E silêncio absoluto. Na hora dá um gelo. Você encosta no peito esperando aquele som familiar. Tum-tá, e nada. O tempo para. A gente congela. Meu Deus! Será que esse paciente está vivo? Aí eu movi para a direita. E lá estava. Tum-tá. Firme e forte. O coração estava lá, só que do outro lado. Ele nem sabia. Viveu 28 anos sem ninguém perceber. O que você faz com essa informação? Se você tem sitos inversos, ou se descobrir que tem, avise sua família. Considere usar uma identificação médica, tipo pulseira ou cartão na carteira. Por quê? Porque se você tiver apendicite, por exemplo, a dor pode aparecer do lado esquerdo em vez do direito. E isso confunde qualquer cirurgião no plantão de madrugada. Num trauma grave, num acidente, se a equipe médica não souber que seus órgãos são espelhados, pode haver confusão no diagnóstico e no tratamento de emergência. Resumindo, coração do lado direito é uma curiosidade anatômica. Não é perigoso em si, mas é uma informação que pode salvar sua vida em situação de emergência. Agora, se os sitos inversos é uma curiosidade, o que eu vou te mostrar no número 6 é uma condição que pode dilatar a aorta silenciosamente,
e, em casos graves não tratados, romper sem aviso prévio. Número 6. Síndrome de Marfan. Marfan é uma síndrome genética que afeta o tecido conjuntivo. Em português, claro, é como se o material que dá sustentação ao corpo fosse mais frágil, mais elástico que deveria. Isso afeta várias estruturas. Os ossos crescem mais longos, os ligamentos ficam mais frouxos, os olhos podem ter problemas. E o mais perigoso, a aorta pode dilatar. A aorta é a principal artéria do corpo. Ela sai direto do coração e distribui sangue para todos os órgãos. Numa pessoa com Marfan, a parede da aorta pode ser mais fraca, e com o tempo ela vai dilatando, como um elástico velho que vai cedendo. Se dilatar demais, pode rasgar. Isso se chama dissecção de aorta. É uma emergência absoluta. Mortalidade altíssima se não tratada imediatamente. Agora eu vou te dar uma imagem que você nunca mais vai esquecer. Você já viu aquelas notícias de atleta jovem, alto, magro, aparentemente saudável, que cai morto no meio de um jogo? Às vezes é durante uma arrancada no futebol. Às vezes é na hora de enterrar a bola no basquete. Colapsa sem aviso. Quando você vai investigar, não é falta de preparo físico, não é doping, é uma catástrofe na aorta. Muitas vezes, Marfan não diagnosticado. Deixa eu te contar a história do Rafael. Rafael, 19 anos, jogador de basquete, 1,98 metros de altura, magro, braços longos, dedos finos, quase de pianista. Ele veio porque o treinador achou estranho. Rafael estava cansando mais que o normal nos treinos, sentindo palpitações em esforços intensos. O treinador falou: "Vai num cardiologista ver isso." No exame físico, eu vi sinais que, quando você aprende a reconhecer, saltam aos olhos. Envergadura maior que a altura. Normalmente, sua envergadura, a distância de uma ponta do dedo à outra com os braços abertos, é mais ou menos igual à sua altura. No Rafael, era vários centímetros maior. Hipermobilidade das articulações. Os dedos dobravam para trás de um jeito que não deveria. Peito um pouco escavado, o que a gente chama de pectus excavatum. E uma história familiar que ninguém queria contar. O tio dele, que também era alto, tinha morrido jovem, do nada. Morte súbita. Eu pedi um ecocardiograma focado na aorta, e o número que veio me fez parar. A raiz da aorta dele estava em quase 5 centímetros. Para você ter ideia, num jovem dessa idade, acima de 4,5 centímetros, já acende alerta máximo. É critério para considerar cirurgia preventiva em pacientes com Marfan? O jogo mudou completamente para ele naquele momento. Rafael teve que parar o basquete competitivo. Esportes de alta intensidade com impacto são contraindicados quando a aorta está dilatada. O risco de ruptura aumenta. Ele entrou em acompanhamento rigoroso com ecocardiogramas seriados. Usa medicação para reduzir a pressão na aorta. E provavelmente vai precisar de cirurgia preventiva em algum momento. Mas o mais importante, ele está vivo, porque a gente descobriu antes da catástrofe. Sinais que devem te fazer pensar em Marfan. Ser muito alto e muito magro, com braços e pernas proporcionalmente longos. Dedos finos e compridos. Peito escavado ou muito saliente. Miopia importante desde a infância. Hipermobilidade articular, juntas que dobram além do normal. Estrias na pele sem ter ganhado peso. E, principalmente, parente que morreu jovem de morte súbita cardíaca. Se você reconhece esse perfil em você ou em alguém da sua família, não é para ter medo, é para investigar. Diagnóstico e acompanhamento reduzem drasticamente o risco. O exame que salva vidas aqui é simples: ecocardiograma com foco na aorta. Em alguns casos, angiotomografia da aorta para ver com mais detalhes. Eu tô super curioso. Você conhece alguém com esse perfil? Muito alto, magro, braços longos? Me conta nos comentários, porque essa informação pode salvar a vida de alguém. Agora, se um problema estrutural da aorta já é perigoso, imagina um problema elétrico, que não aparece no eco, que pode estar escondido no seu DNA, que pode se manifestar pela primeira vez como morte súbita. Número 5. Síndrome de Brugada. Brugada é uma das condições mais traiçoeiras que existem, porque pode dar pouquíssimos sintomas, ou nenhum sintoma, até dar o pior sintoma possível: morte súbita.
É uma condição elétrica do coração, muitas vezes genética, que aumenta o risco de arritmia ventricular grave. Foi descoberta pelos irmãos Brugada em 1992 na Espanha, Olimpíadas de Barcelona. Faz pouco tempo na história da medicina. Segundo estudos publicados no European Heart Journal, Brugada é uma das principais causas de morte súbita cardíaca em jovens, especialmente homens, responsável por cerca de 4% de todas as mortes súbitas cardíacas, segundo dados da Cleveland Clinic. A prevalência é de aproximadamente 5 em cada 10 mil pessoas. Mas aqui está o problema assustador. Mais de 70% dos portadores não têm nenhum sintoma. Zero. Nada. Até o dia em que tem uma arritmia fatal. Em alguns países do Sudeste Asiático, onde a prevalência genética é maior, Brugada é a segunda maior causa de morte em homens jovens. Perde só para acidentes de trânsito. E o mais perturbador, muitos morrem dormindo, porque certas condições, como febre ou sono profundo, podem desencadear a arritmia. Deixa eu te contar a história do Fernando. Fernando, 34 anos, veio me procurar por um motivo específico. O irmão dele tinha morrido dormindo aos 28 anos. Doutor, disseram que foi infarto, mas ninguém explicou direito. Ele era saudável, não tinha colesterol alto, não tinha pressão alta, nada. Dormiu e não acordou. Essa é uma frase que eu não deixo passar. Morte súbita em jovem, especialmente dormindo, especialmente sem explicação, levanta a bandeira vermelha imediata. A gente fez eletrocardiograma. E quando eu olhei com atenção, tinha um padrão sutil que levantou suspeita. Não era óbvio. Precisava de olho treinado. Encaminhei para teste provocativo e estudo eletrofisiológico. Confirmou. Fernando era portador de Brugada, o mesmo que provavelmente matou o irmão. O que a gente fez? Educação sobre gatilhos. Febre precisa ser tratada agressivamente, porque febre pode desencadear arritmia em Brugada. Certos medicamentos são contraindicados, tem uma lista específica. E no caso dele, por ter risco elevado, implantamos um CDI, cardioversor desfibrilador implantável. É um dispositivo que monitora o coração 24 horas. Se detectar uma arritmia fatal, dá um choque e ressuscita a pessoa. Fernando está vivo hoje por causa desse dispositivo. Se você tem na família história de morte súbita em jovem, se alguém morreu dormindo sem explicação, se você tem desmaio sem causa clara, convulsões noturnas que nunca foram explicadas, procure avaliação com um cardiologista especialista em arritmias. O diagnóstico pode salvar sua vida. Se está fazendo sentido até aqui, me faz um favor e deixe um like nesse vídeo. Isso ajuda essa informação a alcançar mais pessoas que podem estar em risco sem saber. Número 4. Feocromocitoma. Feocromocitoma é um tumor, geralmente benigno, que fica nas glândulas suprarrenais, em cima dos rins. E esse tumor pode liberar catecolaminas, como adrenalina, em surtos. Traduzindo para o português do dia a dia, seu corpo entra em modo luta ou fuga sem motivo, do nada, sem você estar em perigo real. O coração dispara, você começa a tremer, suar intensamente, fica pálido, dor de cabeça fortíssima. E a pressão arterial explode, vai para 200, 220, 240. Dura alguns minutos, às vezes mais. E depois passa. Você fica exausto, confuso, sem entender o que aconteceu. E aí vem o roteiro clássico do erro diagnóstico. Você vai no médico, conta esses sintomas. E o que você ouve? Isso é síndrome do pânico. Você precisa tratar a ansiedade. E não estou dizendo que síndrome do pânico não existe. Existe, é real, é séria, precisa ser tratada. Mas a diferença é crucial. Pânico pode elevar a pressão. Mas pressão explodindo para 200, 220, de forma repetida, em crises com suor intenso, palidez, dor de cabeça brutal, merece investigação orgânica. Não pode ser descartado como só ansiedade. Deixa eu te contar sobre o Marcos. Marcos, 45 anos. 6 anos pulando de médico em médico. Psiquiatra, cardiologista, clínico, neurologista. 6 anos. Doutor, do nada eu acho que vou morrer. O coração sai pela boca, eu suo, tremo e minha pressão vai lá para cima. E depois de uns minutos, passa.
Todo mundo dizia: é pânico, tome esse remédio, faz terapia, relaxa. Mas tinha um detalhe que ninguém valorizou. Durante as crises, a pressão dele chegava a 230% e 40%. Isso não é pânico, isso é crise hipertensiva grave. Quando eu ouvi essa história, minha cabeça foi direto. Preciso excluir feocromocitoma. Pedi dosagem de metanefrinas e catecolaminas urinárias. É um exame específico que detecta os hormônios produzidos pelo tumor. Veio alterado, muito alterado. Fizemos tomografia de abdômen e lá estava, um nódulo de 3 centímetros na suprarrenal direita. Marcos foi operado. O tumor era benigno, foi retirado com sucesso. E as crises pararam. Completamente. 6 anos sofrendo, 6 anos sendo tratado como ansioso. E bastava um exame que ninguém pediu. Recado aqui. Se você tem crises de pânico com pressão muito alta, dor de cabeça forte, suor intenso, palidez e palpitação, peça para investigar causas endócrinas. Peça dosagem de metanefrinas. Não é comum, mas é o tipo de coisa que você não quer perder. Número 3. Amiloidose cardíaca. Essa é campeã de passar batido, principalmente em pessoas acima de 60 anos. Amiloidose cardíaca é quando proteínas anormais vão se depositando no músculo do coração, aos poucos, silenciosamente, durante anos. O coração não fica fraco no começo, ele fica duro, rígido. É como tentar encher de sangue um coração que virou concreto. O paciente cansa, incha as pernas, tem falta de ar. E muita gente trata como idade, sedentarismo, pressão mal controlada, problema no pulmão. E perde tempo precioso, porque a amiloidose cardíaca, quando não diagnosticada, progride. E existe tratamento específico que pode mudar a história natural da doença. Deixa eu te contar sobre a Dona Francisca. Dona Francisca, 72 anos. Chegou no consultório dizendo: doutor, eu cansei. Subo um lance de escada e parece que corri uma maratona. Ela já tinha feito de tudo. Remédio para pressão, remédio para ansiedade, tratamento para bronquite, ajustes de diurético. Nada resolvia. E tinha um detalhe que parecia completamente sem relação. Ela tinha operado o túnel do carpo 2 vezes e ainda reclamava de formigamento nas mãos. Isso é uma pista enorme, porque em um tipo muito comum de amiloidose em idosos, chamado amiloidose por transtirretina, a proteína anormal começa a se depositar nos nervos e tendões anos antes de afetar o coração. Túnel do carpo bilateral, especialmente em homens ou em mulheres sem fatores de risco típicos, ruptura de tendão do bíceps sem trauma, estenose do canal vertebral, neuropatia. Essas podem ser as primeiras manifestações, e anos depois, o coração começa a sofrer. No ecocardiograma, às vezes o coração aparece com paredes grossas, mas não é músculo forte, é depósito de proteína. E no eletrocardiograma, em vez de vir voltagem alta como você esperaria num coração com parede grossa, pode vir voltagem baixa. Essa discordância é muito suspeita. Pedimos exames específicos. Cintilografia com pirofosfato. Veio positiva. Confirmamos amiloidose cardíaca por transtirretina. A Dona Francisca começou tratamento específico, com medicação que estabiliza a proteína e impede novos depósitos. O quadro dela estabilizou, não piorou mais. Se o diagnóstico tivesse demorado mais 1, 2 anos, provavelmente seria tarde. Quando suspeitar? Idoso com falta de ar e inchaço que não melhora como deveria. Eco mostrando hipertrofia sem explicação clara. Histórico de túnel do carpo, especialmente bilateral. Eletro com voltagem baixa, apesar de parede grossa. E aqui vai uma pergunta que pode mudar sua consulta. Doutor, pode ser amiloidose? Porque hoje existem tratamentos específicos. Não é uma sentença de morte, mas precisa ser lembrada para ser investigada. Número 2. Síndrome de Takotsubo. Essa é assustadora, porque parece infarto, age como infarto, mas não é infarto clássico. Takotsubo é uma disfunção temporária do coração desencadeada por estresse emocional ou físico intenso. Por isso, também é chamada de síndrome do coração partido. Deixa eu te contar a história da Marlene. Marlene, 58 anos. O filho dela morreu num acidente de carro. Tragédia absoluta. Poucos dias depois do enterro,
Ela sentiu dor no peito absurda, falta de ar, suor frio. Parecia que o peito estava sendo esmagado. Foi para o hospital. Eletro veio alterado, parecendo infarto com supra de ECT. Enzimas cardíacas elevadas. Tudo apontando para infarto. Levaram para o cateterismo de emergência. E quando o cardiologista olhou as artérias coronárias, estava tudo limpo, sem obstrução, sem placa rompida. Nada que explicasse aquele quadro de infarto. Mas quando olhou o ventrículo esquerdo contraindo, viu uma imagem característica. A ponta do coração estava paralisada, balão, e a base contraindo forte. O formato lembrava uma armadilha japonesa de pescar polvo, Takotsubo. O que acontece nessa síndrome? Um estresse intenso, seja emocional, como luto, susto, briga, seja físico, como cirurgia, infecção grave. Libera uma quantidade brutal de hormônios de estresse. Adrenalina, noradrenalina. Esse tsunami hormonal atordoa o músculo cardíaco. Ele fica temporariamente paralisado, disfuncional e pode causar todo o quadro de infarto. A boa notícia? Na maioria dos casos, o coração se recupera. Em dias a semanas, a função volta ao normal. A má notícia? Durante a fase aguda, há risco real de complicações, arritmias, insuficiência cardíaca, choque. Por isso, precisa de monitoramento hospitalar. E a lição aqui é profunda. Mente e corpo não são separados. O emocional pode virar biologia, e a biologia pode colocar em risco. Se você teve dor no peito forte, falta de ar, suor frio, especialmente após um evento estressante, luto, susto, cirurgia, infecção, isso é hospital. Não é para aguentar em casa. Número 1. POTS. POTS significa Síndrome de Taquicardia Postural Ortostática. O nome é complicado, mas o mecanismo eu vou te explicar de forma simples. Quando você fica em pé, a gravidade puxa o sangue para baixo, para as pernas. Normalmente, seu sistema nervoso autônomo compensa isso automaticamente. Os vasos das pernas contraem, o coração ajusta e o sangue continua chegando no cérebro. Mas em pessoas com POTS, essa compensação falha. O sistema nervoso autônomo, que é o zelador automático do corpo, fica desregulado. Resultado? Você está deitado, coração batendo a 70 por minuto, tranquilo. Levanta para ir ao banheiro. E o coração dispara para 130, 140 em segundos. A visão escurece, tontura, fraqueza, às vezes desmaio. E junto vem algo devastador. Fadiga extrema que não passa, névoa mental. Você não consegue pensar direito, não consegue trabalhar direito, não consegue viver direito. Por que eu coloquei POTS como o número 1? Porque nos últimos anos, especialmente depois da pandemia de Covid-19, os casos explodiram. Um estudo de 2025, publicado no European Heart Journal, analisando dados de 65 milhões de pacientes americanos, confirmou um aumento de mais de 5 vezes no diagnóstico de POTS após a pandemia. Estudos em Circulation mostram que cerca de 1 em cada 3 pacientes com Covid longa sintomática desenvolve POTS confirmado, entre 29% e 36%, dependendo da metodologia. No meu consultório, eu documentei isso na prática. Em 2022, eu atendi um caso de POTS a cada 3 meses. Em 2024, mais de 8 casos por mês. E o pior de tudo? A maioria dessas pessoas, especialmente mulheres jovens, passa anos sendo rotulada como preguiçosa, ansiosa, inventando doença. Agora deixa eu te contar uma história que resume tudo. Carolina, 32 anos, professora de História. Antes de 2020, ela acordava cedo, corria 5 quilômetros, dava aula o dia todo e ainda tinha energia para sair com as amigas à noite. Ela vivia. Aí veio a Covid. Quadro leve, disseram. Febre baixa, tosse, perda de olfato. Em 10 dias, teste negativo. Curada. Mas ela nunca mais voltou a ser ela mesma. 2 semanas depois, Carolina levantou da cama e o mundo girou. O coração disparou de 70 para 145 em segundos. As pernas ficaram bambas. A visão escureceu. Ela caiu sentada na cama, segurando o peito, achando que estava tendo um ataque cardíaco. Chamaram o SAMU, fizeram eletro,
Normal. Provavelmente foi ansiedade, disseram. Mas não era. Nos 18 meses seguintes, Carolina passou em 7 médicos: cardiologista, neurologista, endocrinologista, psiquiatra, pneumologista, gastroenterologista, clínico geral. 7 especialidades diferentes. Fez hemograma, eco, raio-x, ressonância, tomografia, teste ergométrico. Tudo normal. E ela piorava. Não conseguia mais dar aula em pé sem sentir que ia desmaiar. Não conseguia tomar banho em pé. Não conseguia caminhar um quarteirão. A mãe chorava no telefone. Filha, você não era assim. E quando você ouve repetidamente que é psicológico, que você precisa relaxar, que é ansiedade, você começa a duvidar de si mesma. Será que eu estou ficando louca? Carolina começou a se perguntar, a se culpar. Será que eu estou inventando? Em dezembro de 2023, 18 meses depois de pegar Covid, ela chegou no meu consultório. Magra, olheiras fundas, voz baixa, desesperada. Eu escutei a história dela, e quando ela terminou, eu falei: isso é desautonomia, provavelmente POTS. Pedi um teste chamado Tilt Test. É um teste simples em que a pessoa fica deitada numa maca que inclina, simulando ficar em pé, enquanto monitora a frequência cardíaca e pressão. Em poucos minutos de inclinação, o coração dela foi de 72 para 138, com sintomas, sem queda de pressão significativa, critério diagnóstico para POTS preenchido. Quando eu falei o diagnóstico, ela não perguntou, não discutiu, ela chorou. Doutor, eu passei 18 meses achando que eu estava inventando, e você está me dizendo que isso tem nome, que é real. E isso é o que um diagnóstico faz. Ele devolve o chão, transforma você está ficando louca em você tem uma doença. E quando você tem uma doença, você pode tratar. O tratamento de POTS envolve várias frentes. Hidratação agressiva. 2 a 3 litros de água por dia, às vezes mais. Aumento de sal na dieta quando indicado, para aumentar o volume sanguíneo. Meias de compressão, para empurrar o sangue das pernas de volta para o coração. Exercícios específicos de reabilitação, começando deitado ou sentado e progredindo gradualmente. Em alguns casos, medicamentos para ajudar a regular a frequência cardíaca ou a pressão. Não é cura rápida, é um processo, mas dá para melhorar muito. Carolina seguiu o tratamento, meses de trabalho gradual. Hoje, ela me manda mensagem toda semana para dizer que está melhor, que voltou a dar aula, que caminhou 3 quilômetros ontem. Ela não está 100% como era antes, mas está vivendo. E é por histórias como a dela que eu faço vídeos como esse. Se você teve Covid, influenza, dengue, mononucleose, qualquer virose forte e nunca mais se recuperou, se o coração dispara ao levantar, se vem tontura, cansaço extremo, névoa mental, formigamentos, intolerância ao exercício, procure um cardiologista que conheça desautonomia e POTS. No Brasil, a conscientização sobre essa síndrome ainda está crescendo, mas existem especialistas preparados. O teste existe, o tratamento existe, e dá para melhorar. Não aceite só estresse como resposta final. Não aceite que é coisa da sua cabeça como diagnóstico definitivo. Importante reconhecer: ansiedade e outros quadros psicológicos podem coexistir com POTS. Uma coisa não exclui a outra. Mas isso não significa que não exista uma causa orgânica tratável. O componente físico é real, é fisiologia desregulada e merece investigação adequada. Então vamos recapitular o que você aprendeu hoje. 7 condições que muitos médicos chamam de raras, mas que podem estar afetando você ou alguém que você ama. Citos inversos. Órgãos espelhados, geralmente inofensivo, mas importante saber em emergências. Síndrome de Marfan. A aorta pode dilatar e romper. Sinais: muito alto, magro, braços longos, morte súbita na família. Exame: eco focado na aorta. Síndrome de Brugada. Arritmia genética que pode causar morte súbita. Sinais: morte súbita familiar, desmaio sem explicação. Exame: eletro com olho treinado, teste provocativo.
Feocromocitoma, tumor que libera adrenalina em surtos. Sinais: crises com pressão explodindo, suor, tremor, palpitação. Exame: metanefrinas urinárias. Amiloidose cardíaca, proteína depositando no coração. Sinais: idoso com falta de ar, histórico de túnel do carpo. Exame: eco, cintilografia. Takotsubo, coração partido por estresse intenso. Parece infarto, mas artérias estão limpas. Tratamento de suporte, geralmente recupera. POTS, desautonomia pós-viral. Coração dispara ao levantar, fadiga extrema, névoa mental. Exame: tilt test. Tratamento existe e funciona. Se você reconheceu algum desses padrões em você ou em alguém próximo, o que fazer? Primeiro, não entre em pânico. Reconhecer é o primeiro passo. Segundo, procure avaliação médica adequada. Se o médico generalista não conhece essas condições, peça encaminhamento para especialista. Cardiologista para questões do coração e arritmias. Eletrofisiologista para brugada. Endocrinologista para feocromocitoma. Especialista em insuficiência cardíaca para amiloidose. Terceiro, leve informação. Se você suspeita de algo específico, não tenha medo de perguntar. Doutor, pode ser isso? Você é parceiro do seu médico no cuidado da sua saúde. Quarto, não desista. Se o médico não deu importância, procure outro. Carolina passou por 7 antes de ser diagnosticada. Persistência salva vidas. Se você quer um guia com os sinais de alerta de cada uma dessas condições e os exames que podem ser solicitados, eu preparei um material especial. Clica no link na descrição para acessar. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica naquele botão de inscrever. Eu posto vídeos toda semana sobre cardiologia e condições que muitos médicos deixam passar. Ativa o sininho para ser avisado. Eu quero saber de você. Qual dessas 7 condições você nunca tinha ouvido falar? Você passou por algo parecido e ninguém descobriu? Comenta aqui embaixo sua história. Eu leio todos os comentários e muitas vezes crio vídeos baseados nas experiências de vocês. E se esse vídeo te ajudou, manda para alguém que precisa ver isso. Às vezes, mandar o vídeo certo é o que faz a pessoa finalmente procurar o especialista certo. Eu sei que foi muita informação, mas o objetivo nunca foi te assustar, foi te informar. Porque conhecimento é a melhor proteção. Você conhece seu corpo. Se algo parece errado, se o coração dispara sem motivo, se a pressão explode, se o cansaço não passa, não aceite que é coisa da cabeça como resposta final. Investigue, insista, procure outra opinião se precisar, porque às vezes a resposta está num exame simples que ninguém pediu. Às vezes está num médico que escuta. Às vezes está em você não desistir. Cuida de você. Te vejo no próximo vídeo.